Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, Prof. aqui falando. Nesta sequência aqui de aulas, a gente está estudando a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, e especialmente nessa videoaula a gente vai estudar quais são as sanções. Porque nós temos duas espécies de sanções. A gente tem a sanção administrativa e a gente tem a sanção judicial. E ambas podem ser aplicadas para a mesma pessoa jurídica e em decorrência do mesmo fato. Então, tenham esse cuidado, ok? Eu vou explicar aqui para vocês, também vou falar sobre a questão da incidência ou não da lei da improbidade administrativa, como é que ficou com as alterações vindas pela Lei 14.230 de 2021. A gente vai conversar sobre isso tudo aqui dentro desse bloco. Vamos lá. Vamos começar primeiro com as sanções. Olha só, como eu disse para vocês, nós temos duas possibilidades sancionatórias. O artigo 6º, que vai tratar então sobre as sanções administrativas, ok? Que podem ser aplicadas depois do devido processo administrativo. E nós temos também a possibilidade de aplicação de sanções do artigo 19, mas as sanções do artigo 19 necessitam de prévio processo judicial. Processo judicial que vai seguir o rito da ação civil pública, certo? Bem, a gente precisa compreender quais são essas sanções e, antes de tudo, entender que a pessoa jurídica que pratica um dos atos lesivos ali do artigo 5º, ela pode ser responsabilizada pela via administrativa e também por conta da mesma situação ter um processo judicial contra ela. E isso tudo não afasta a possibilidade dela ser responsabilizada lá pela Lei de Licitações e Contratos, pode ser tanto a Lei 8.666 quanto a Lei 14.133, e ela também pode ser responsabilizada por outras esferas, como a esfera penal. Então, ter um processo penal contra ela, se o fato que ela praticou também se configura como crime, ela também pode ser responsabilizada. Mas e a lei da improbidade administrativa? Olha só, a lei anticorrupção, ela traz dentro da sua redação a possibilidade, veja, redação de 2013, ela traz ali dentro a possibilidade da pessoa jurídica ela responder tanto pela Lei 12.846, sem que isso afaste a aplicação das sanções lá da Lei da Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429. Entretanto, e muito cuidado com isso, porque como é uma alteração recente de 25 de outubro de 2021, tem grandes chances de ser objeto da sua prova. O que acontece? Lá dentro da lei de improbidade, a lei 14.230 alterou falando o seguinte, que se a pessoa jurídica beneficiada pelo ato de improbidade administrativa também estiver respondendo pela Lei 2.846, ela não vai responder pela Lei da Improbidade, porque senão isso seria uma afronta ao princípio constitucional do non bis in idem. Ou seja, ela não vai responder duas vezes por duas normas, ser sancionada duas vezes, né, pelo mesmo fato, com duas normas diferentes, e que tem a mesma natureza. O ponto ali é que as duas normas possuem a mesma natureza. Então, a gente não vai poder aplicar, né, porque senão seria uma violação do princípio non bis in idem. Então, veja. Se nós temos uma situação, né, e a gente olha, se nós temos uma situação, aliás, vou idealizar aqui com vocês uma situação prática para ficar mais fácil ainda de compreender o conteúdo. Imaginem que eu tenho uma empresa e essa empresa ela oferece um certo valor para um agente público facilitar a esta empresa que ela consiga ganhar o processo licitatório, ali, um certame licitatório. Então, nós temos aqui o quê? Um servidor, um agente público, enfim, de modo geral, que pratica um ato de improbidade administrativa e nós temos também o quê? Um beneficiado desse ato de improbidade administrativa. Então, se nós olhamos só para a Lei 8.429, se a gente olhar só para ela, a gente vai ver o quê? Que nós temos ali um agente público que comete um ato de improbidade mais um terceiro beneficiado. Inclusive, isso está disposto lá no artigo 3º, que esse beneficiado também responderia pelo ato de improbidade. Todavia, a minha narrativa aqui do meu exemplo, ela também é considerada, além do ato da improbidade, ela também é considerada como uma situação lesiva pelo artigo 5º da Lei Anticorrupção. Então, a mesma conduta, ela está enquadrada tanto pela Lei 8.429 quanto pela Lei 12.846. E aí, a redação nova da Lei da Improbidade vai dizer assim, olha, se essa pessoa jurídica já está respondendo, né, pela Lei 12.846, ela não vai responder também como beneficiado do ato pela Lei da Improbidade Administrativa, porque nós precisamos respeitar o princípio non bis in idem, tá? Então, essa empresa, ela responde ou pela Lei Anticorrupção ou pela Lei da Improbidade Administrativa, certo?
E eu peço o cuidado de vocês, por quê? Porque se a gente for olhar só a Lei 2.846, lá dentro vai permitir sancionamento pelas duas leis. Mas eu tenho que ver a redação mais atualizada, que é a redação hoje da Lei da Improbidade Administrativa, dizendo que não é bem assim, tá bem? Bom, vamos voltar para a lei anticorrupção agora. Então, dentro da lei anticorrupção, a gente vai ter as sanções da esfera administrativa e as sanções da esfera judicial. E aí, olha só, lá dentro do artigo 6º, e eu vou colocar aqui na tela para vocês, a gente vai ter o seguinte. Então, nós temos ali, ó, o artigo 6º falando no inciso 1º que a primeira sanção da esfera administrativa é a aplicação de multa, ok? Então, a multa, gente, ela vem já da esfera administrativa, através do processo administrativo de responsabilização, chamado PAR. O PAR é o processo administrativo que deve acontecer para que a gente possa aplicar qualquer uma dessas duas sanções do artigo 6º. As duas sanções seriam, então, primeiro, a multa, que pode variar de 0,1% até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ou da instauração do processo administrativo, conforme aqui o inciso 1º do artigo 6º. E a outra forma de sancionamento administrativo é a publicação extraordinária da decisão condenatória. Então, depois que aconteceu o processo administrativo e foi realmente identificada a prática de um ato lesivo, considerado ali pelo artigo 5º da lei anticorrupção, é possível a aplicação, dentre outras sanções ali, a publicação extraordinária. Ou seja, a gente vai publicar, a gente vai externalizar que essa empresa ela cometeu um ato corruptivo segundo a lei 12.846. Essas duas sanções seriam as sanções administrativas. Mas a gente também vai ter as sanções judiciárias, ou seja, são sanções que dependem de um processo judicial. Tá? E eu não tenho impedimento de uma sanção administrativa para a sanção judicial. Quero dizer, a gente tem a possibilidade de aplicação tanto das sanções administrativas, ou seja, vai acontecer um processo administrativo contra essa empresa, como também pode, por conta do mesmo fato, do mesmo ato lesivo, também acontecer a ação judicial e a devida aplicação, então, das sanções judiciárias lá do artigo 19. Uma não impede a outra. Isso vai estar lá no artigo 18 da lei. Olha só, ele diz assim, que na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. E digo mais para vocês, então, além de eu ter a possibilidade de, pelo mesmo fato, contra a mesma empresa, aplicar tanto as sanções administrativas do artigo 6º quanto as sanções do artigo 19, que requerem, então, um processo judicial, nós temos outra situação dentro da lei, que é o seguinte: se nós tivermos ali a administração pública, ela for omissa, não abrir ali o processo administrativo, não instaurar o processo administrativo visando a aplicação das sanções do artigo 6º, o MP, quando ajuizar a ação judicial buscando a aplicação das sanções do artigo 19, vai poder também aplicar as sanções lá do artigo 6º por conta dessa omissão. Tá? Então vamos de novo. Se nós tivermos a administração pública sendo omissa e ela não instaurou o processo administrativo para a aplicação das sanções do artigo 6º, lá no processo judicial a gente vai poder aplicar também as sanções do artigo 6º, além das sanções do artigo 19. O contrário não poderia ser. Ok? O contrário não pode acontecer. E como é que se dá a dosagem dessas sanções? O artigo 7º vai elencar ali quais são os critérios que vão ser utilizados para dosar as sanções do artigo 6º e do artigo 19. Vamos ver agora o artigo 19. O que ele vai trazer? Ele vai dizer assim, que em razão da prática dos atos previstos no artigo 5º dessa lei, a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios, por meio das suas respectivas advocacias públicas ou órgãos de representação judicial, ou também os equivalentes, e o Ministério Público poderão ajuizar a ação. Então, não é só o MP que pode ajuizar a ação, mas também a administração pública. Com vistas à aplicação das seguintes sanções da pessoa jurídica infratora, a gente vai ter as sanções: os perdimentos de bens, direitos ou valores que representem vantagens, proveito direto ou indiretamente obtidos da infração, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé, que seria, então, a primeira sanção aqui que requer ação judicial. Aí nós temos a segunda sanção: suspensão ou interdição parcial de suas atividades, a dissolução compulsória da pessoa jurídica, e seguimos, nós vamos ter, inciso 4º, a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos
pessoas ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público pelo prazo mínimo de 1 ano e pelo prazo máximo de 5 anos. Então, perceba, as sanções elencadas pelo artigo 6º, elas são diferentes das sanções elencadas pelo artigo 19, certo? As do 6º precisam de processo administrativo e as do 19 precisam, então, de um processo judicial. Em ambas situações, nós precisamos assegurar a ampla defesa e o contraditório, porque isso é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Então, em ambas situações, tem que ser dada a possibilidade de defesa, senão a gente vai ter violação aí de um direito fundamental constitucionalmente previsto, certo? Vamos avançar um pouco mais aqui. Olha só. Eu quero que vocês façam leitura completinha ali do artigo 6º, 7º e também do artigo 19 da legislação, porque são os principais artigos referente à parte de sancionamento. Mas agora eu vou trazer de uma forma resumida para vocês como é que se dá o procedimento, o processo administrativo, né? O PAR, que é o processo administrativo de responsabilização. E por que não falar aqui nessa sequência de aulas sobre o processo judicial com mais aprofundamento quanto à sucessão dos atos processuais? Porque como a gente utiliza lá os atos processuais da Lei da Ação Civil Pública, é uma outra legislação. Então, a sucessão de atos, como que vai acontecer esse processo judicial, não está dentro da Lei 2.846. É pego emprestado lá da Lei da Ação Civil Pública, certo? Agora a gente vai ver, então, aqui de uma forma resumida, aquilo que deve ser cuidado, observado dentro do processo administrativo que visa a aplicação das sanções do artigo 6º. Veja comigo. A gente vai ter uma parte investigativa, que é opcional, então, né, uma situação prévia investigativa, opcional. A abertura do PAR, lembrando que o PAR é, então, um processo administrativo de responsabilização. Vai haver uma designação de comissão, segundo o artigo 8º e o 10, parágrafo 3º. Esta comissão, cuidado, ela vai ser preenchida por 2 ou mais servidores que precisam ser estáveis. Então, eu não posso ter ali dentro um servidor público que esteja em estágio probatório. Se o enunciado fala para você, é um servidor público que está há 2 anos em efetivo exercício. Poxa, um servidor público em 2 anos de efetivo exercício, ele ainda não alcançou a estabilidade, porque a estabilidade se alcança em 3 anos. Então, a gente vai dizer o quê? Que está errado, que aqui existe, né, uma afronta à legalidade, porque a lei determina que sejam servidores estáveis para compor a comissão processante. E cuidado, não é a comissão que julga. É naquela lógica que já se estuda também no processo administrativo disciplinar lá da Lei 8.112, que é o Estatuto Jurídico dos Servidores Federais, lá também, nessa mesma lógica. A comissão ela é responsável pelo andamento do processo administrativo, mas não pela decisão. A decisão ela vem da autoridade que instaura o processo, certo? Mas a gente vai ver isso na sequência aqui. Então, ela vai ter o direito de defesa, né? Até porque isso é uma previsão, enfim, constitucional. 30 dias é o prazo de defesa dentro do processo administrativo. Vai haver instrução processual para rolamento de provas, tanto por parte da administração quanto por parte, né, da própria pessoa jurídica ali, que está sendo acusada de cometimento de ato lesivo. A gente vai ter a possibilidade de alegações finais de uma forma facultativa. Vamos ter o relatório, a manifestação prévia da advocacia pública, segundo o artigo 6º, parágrafo 2º, um julgamento. Então, a gente vai ter, né, a decisão vinda da autoridade que instaurou o procedimento, vão ser notificados os acusados e aí eles vão poder interpor recurso ou até mesmo pedido de reconsideração. E aqui a gente pega esse entendimento emprestado lá da Lei do Processo Administrativo Federal. Por quê? Porque a Lei Anticorrupção não vai falar especificamente sobre essa possibilidade de recurso ou pedido de reconsideração. Entretanto, a gente vai poder aplicar, porque nós vamos usar subsidiariamente a Lei 9.784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. E vai ser dado conhecimento ao MP, até porque se existe aqui a comprovação de cometimento de um ato lesivo, o MP agora vai verificar a possibilidade de abertura de um processo judicial, de propositura de um processo judicial para poder aplicar aquelas sanções que são lá do artigo 19. E por fim, aqui referente ao procedimento administrativo, cito a vocês o artigo 13, que vai falar sobre a inscrição em dívida ativa da Fazenda Pública. Por quê? O artigo 6º, e aqui a gente está falando sobre o processo administrativo, logo ele visa a aplicação das sanções que estão no artigo 6º, e o artigo 6º fala em multa e publicação extraordinária. A multa, gente, ela vai ser inscrita como dívida ativa na Fazenda Pública, até que, enfim, essa empresa quite aí com o seu débito com a administração pública.
Para a gente poder encerrar aqui essa parte do bloco e, na próxima videoaula aqui dessa sequência, trabalhar a questão do acordo de leniência, prescrição também, eu termino aqui tratando sobre o artigo 14. O artigo 14 ele vai falar que é possível o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, então é possível afastar a PJ para poder ali pegar os bens, patrimônio, enfim, da pessoa natural. A desconsideração da personalidade jurídica ela é possível, ela tem a previsão ali no artigo 14 da Lei Anticorrupção, certo? A gente termina por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aqui no vídeo e se você quiser também deixar algum feedback para mim, deixa ali nos comentários que eu vou adorar ler depois. Um abraço bem apertado e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!